Oi, eu sou a Natália. E eu sou a Isabela. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast das emoções. Esse é o terceiro episódio da série em que nós usamos como desculpa as emoções para te contar umas fofoquinhas, não é mesmo, Isabela? Uma definição perfeita, Nath. Então hoje a gente vai contar a história de um grande amigo nosso, mas antes disso a gente quer te dar um recado rápido. Se você por acaso tem interesse em se aprofundar nessa conversa, nós vamos lançar a 5ª turma do curso das emoções em breve, e se você quiser ser avisado ou avisada, pode deixar o seu contato no ocursodasemoções.com.br/meavisa. Desse jeito você recebe um aviso assim que abrirmos a próxima turma e ainda com um super desconto. Isso aí. Então agora vamos ao que interessa. Então, nós já falamos aqui nessa série, nós já falamos sobre as nossas projeções no episódio Seguindo Rosângela, com uma história maravilhosa. Depois nós falamos sobre ciúme. E hoje a gente vai contar uma história de um amigo que eu acho que a Isabela pode apresentar melhor que eu. Quem é a Isabela? Eduardo Amuri, o consultor financeiro mais amado do Instagram. Ele mesmo. E nosso CEO também, né, Isabela? O Amuri é que manda na nossa empresa, na nossa vida. Queria contar para vocês que a gente não toma nenhuma decisão sem antes consultar o Amuri, nem nas nossas vidas pessoais. A gente não compra nada sem perguntar se pode, e nem na nossa empresa, né, Isabela? A gente já ofereceu a nossa empresa com a vantagem de sermos funcionárias da nossa própria empresa se ele for o chefe, mas ele negou. Ele não quis, mas tudo bem, ele mandou áudio contando história pra gente, né, Isabela? Usou um microfone profissional, melhor que o que a gente tá usando agora. Coitado, gastou sempre a gente aqui no fone de ouvido. Mas esse é bem típico do Amuri, né? Porque o Amuri, ele é dessas pessoas que adora apoiar quem tá por perto. Então ele é amigo de todo mundo. Se você já cruzou com o Amuri, é muito provável que você seja amiga do Amuri. Aliás, se você ainda não é amigo do Amuri, eu sugiro que você tente ser, porque é uma boa coisa de você ser nessa vida. É uma boa pessoa de você ter por perto. @Eduardo Amuri. E aí, Isabela, conte-me essa história. Então, o Amuri é tão bondoso, ele é tão legal, que ele nem titubeou quando a gente pediu para que ele contasse esse caso curioso que aconteceu com ele em um ano sabático da vida dele com a Gabi. Então, assim, acho que a primeira informação legal é essa, né? Que o Amuri e Gabi se casaram, e um tempo depois, em 2019, eles se planejaram para isso, para tirar um ano sabático. Uhum. E aí eles começaram esse ano sabático por onde, Isabela? Não começaram pela França, não começaram pela Itália, não começaram por onde mais, que é chique no mundo, assim? Eles não começaram por Nova York. O Amuri e a Gabi, eles fizeram um roteiro de viagem muito específico, assim, a fim de cruzar o mundo e passar por roteiros interessantes para eles em termos culturais. Lugares não muito conhecidos, mas muito interessantes. Então as primeiras cenas dessa novela começam em Moçambique. E é assim que o Amuri vai começar a contar essa história pra gente. Vamos ouvir? Oi, Nath. Oi, Belinha. Eu vou contar aqui um episódio da minha vida que aconteceu em 2019, no começo do ano. Então a gente saiu do Brasil e foi morar 3 meses em Moçambique, no sul da África. E aí foi maravilhoso, uma praia linda. Trabalhando todos os dias, mas com muitos espaços de ir pra praia, e ir pro meio do mato, e fazer trilha aqui, trilha ali, visitar, enfim, uma série de lugares. Foi bem maravilhoso. A gente saiu de lá em maio e aí fomos para Belgrado, na Sérvia. E aí, beleza, estávamos lá em Belgrado, me faz muita falta atividade física, aí eu fui atrás de uma academia com ar-condicionado. E comecei a frequentar a academia. Aí, teve um dia que eu saí da academia e fui para casa, tirei o tênis e eu vi que tinha do lado da unha do meu dedão um pontinho preto. Que não era dentro da unha, era do lado da unha, entre a unha e a pele, assim, né? E aí eu falei, beleza, né, vai sumir, sei lá, uma pinta que apareceu, qualquer coisa assim, né? E aí não sumiu. E aí eu sentia que quando eu fazia exercícios que eu flexionava o pé, né, os dedos do pé, doía um pouco. E aí chegou um dia em casa que tava sangrando um pouquinho também. Aí eu fiquei um pouco assustado e falei, acho que eu vou marcar um dermatologista por aqui, né? Bom, que o Amuri já tá virando mineiro. Falei, eu vou marcar um dermatologista. É um imitão da Gabi. Só porque a Gabi é mineira, ele fica falando esses esses trem no meio da frase. Então até aqui tá tudo certo, né, Nath? A gente pode parar a história aqui, porque assim,
Não vi nenhum problema até agora. Uma pontinha no pé, é isso? É, a Muri trabalhando, viajando, privilégio que chama, né? Fazendo trilha. É, com plano de saúde, na Sérvia, tá tudo certo. É curioso que no áudio original do Amuri, que a gente precisou editar, porque ele fala muito, né? Ele explica que ele não é muito fã de academia, mas que na Sérvia o calor é muito, e a gente não está acostumado porque é muito, muito seco. Então, por isso que ele precisou procurar uma academia e começar a fazer exercícios que ele não conhecia. Mas uma coisa muito interessante de hoje em dia é que o Amuri mora em Brasília, então acho que ele já está acostumado. Bom, acho que a gente vai precisar ouvir mais um pouco, Isabela, para entender qual é o ponto dessa história, né? Vamos descobrir aqui agora. Vamos lá. E eu fui até lá achando que ele ia me passar uma pomadinha, que eu ia passar no dedo do pé, e de repente já tá tudo bem. Aí no dia seguinte estava lá, cheguei, ele me atendeu, um consultório bonito, cheio de diplomas na parede. Olhei na mesa dele, tinha uma máquina de escrever, e não um computador. E olhei pra cara dele, ele devia ter ali uns seus 80 anos, né? E não falava muito bem o inglês. Aí ele falou, deixa eu ver, né, o que tá acontecendo. Aí eu tirei minha meia, meu tênis, né, mostrei meu dedão pra ele. E aí ele pegou uma lupa. Ele falou, can I take a photo? Aí eu falei, ok, pode tirar a foto do meu dedão, sei lá pra quê, mas pode tirar, né? Comecei a ficar um pouco assustado. Aí ele olhava com a lupa e punha a mão no queixo e eu ficava lendo os diplomas, né? Diploma americano, diploma francês, diploma sérvio. Eu falei, bom, ele deve saber o que ele tá fazendo, né? E ele olhando meu dedão com uma cara de abismado, né? Aí ele foi tentando me explicar o que estava acontecendo e aí ele falou assim, eu lembro dessa frase. Well, can be something very simple or can be something very complicated. Ou seja, podia ser uma coisa muito simples ou podia ser uma coisa muito complicada. E aí ele começou a dar voltas e voltas e voltas e começou a falar, pode ser uma coisa que cresça de maneira desenfreada. Aí eu falei, like a cancer. Aí ele falou, pode ser um câncer. Agora começou a ficar sério o negócio, hein, Isabela? Agora a brincadeira começa a ficar perigosa e a gente percebe no próprio relato do Amuri a alteração que ele tem enquanto está descrevendo emocionalmente essa cena no consultório do médico, um misto de expectativa e medo o tempo inteiro. Então a gente fez aqui uns paralelos para a gente observar como que ele fica o tempo todo oscilando entre expectativa e muito medo. E eu acho que até antes disso, assim, o que eu gosto muito nesse relato do Amuri é o quanto ele consegue colocar em palavras mesmo o que acontece na nossa mente nessa hora, né? Eu acho muito preciso o que vai passando na mente dele, assim, que a gente faz isso, eu me imaginei num consultório médico, numa situação até bem mais simples do que essa, sei lá, vou numa dermatologista, eu fico assim, eu acho que essa mulher deve ser boa, né, porque olha o copo de água que tem aqui, né, então eu achei muito legal ele descrever isso. O dermatologista é ótimo, porque ao mesmo tempo, ela deve ser boa, porque esse copo de água é muito caro, mas ao mesmo tempo mas será que é caro porque ela fica empurrando um monte de remédio e a indústria farmacêutica patrocina ela? Então, olha só, começa com o Amuri entrando no consultório, que a gente já vê a primeira esperança dele, que é a mesma que a nossa, um consultório bonito. Expectativa. Ai, que alívio, né? Nossa Senhora. Alívio, tô no lugar certo. Tô no lugar certo. Tô fora do meu país, mas pelo menos encontrei um médico bom. Esse médico realmente é bom, porque esse consultório é bonito. Também projeção nossa, né? Daí ele vê um médico muito velhinho, Isabela, o que ele sente? Ai, daí será, né? Daí vem um medo, assim, será? Porque ele é velhinho demais, será que ele vai entender dessa minha pinta que nasceu? E ele não fala bem inglês, meu Deus, como é que vai ser isso? Medo, né? Será que ele entendeu o que eu tô sentindo? Será que ele vai entender as minhas dúvidas? Uhum. E aí tem uma coisa muito curiosa também, que o Amuri repara que tem uma máquina de escrever ao invés de um computador no consultório. Isso é, no mínimo, muito curioso. Mas com certeza é algo que traz uma pontadinha de desconfiança. Por que tem uma máquina de escrever e não um computador nesse consultório médico? Sim.
Aí ele vê muitos diplomas na parede, dá um quentinho no coração, um alívio, né? Afinal, esse médico deve saber o que faz, né? Se tem tanto diploma assim. E aí ele percebe também que o médico é muito detalhista, ele tira foto, ele pega uma lupa, então dá aquela esperança, ele sabe o que está fazendo. Mas aí em seguida, quando ele vai dar o diagnóstico, ou o provável diagnóstico, ele começa a enrolar demais. E aí a nossa tendência, eu falo do Amuri, mas aqui eu também me vejo refletida nesses momentos, a nossa tendência é ter medo, onde ele quer chegar, que negócio é esse, que pode ser muito simples ou muito complicado, essas frases servem para tudo. Eu não sei você, Bela, mas eu me identifico muito, assim, porque eu consigo imaginar a mente do Amuri em segundos, imaginar mil coisas, especialmente quando ele escuta essa palavra câncer, né, que o próprio Amuri diz, mas o médico estava ali fazendo um monte de rodeios para poder dizer isso, né? Então, eu acho um medo muito legítimo até aqui. Claro, e essa oscilação também é muito legítima, visto que ele tá dependendo desse diagnóstico para ele continuar a viagem dos sonhos dele. Putz, e tem também uma coisa que é o desfazer de um sonho. Como assim? Eu me planejei para ficar 1 ano fora e acabei de chegar nesse lugar novo. Eu imagino que os pensamentos dele fizeram um looping, assim, em muito pouco tempo, né? Então vamos escutar o resto da história do Amuri? Vamos. Nessa hora, mesmo com o tempo seco, eu comecei a suar. Então, eu comecei a ficar um pouco desesperado, porque ele não falava inglês direito, eu não conseguia tirar minhas dúvidas sobre isso. Aí ele falou, não, fica tranquilo, a gente vai fazer uma biópsia. Quando ele falou biópsia, eu senti um frio na espinha, porque é um negócio que eu nunca fiz, e aí ele começou a querer ponderar comigo se ele deveria tirar tudo na biópsia, e aí já resolve se não for nada, ou tirar só um pedaço, porque aí, se eu quiser fazer o tratamento no Brasil, olha onde a gente começou a chegar. Se eu quiser fazer o tratamento no Brasil, eu vou ter que comprovar pro plano de saúde que é um câncer, senão ele não vai me atender. E ele não pode mandar a biópsia por avião sem o ok do órgão sanitário da Sérvia, porque vai mandar um tecido vivo para outro lugar dentro de uma câmara refrigerada. Assim, a coisa começou a escalar de um jeito, eu comecei a transpirar feito um maluco lá dentro da sala dele, quase desmaiar. Pedi para ele fazer a prescrição da biópsia. Saí do consultório dele numa cidade que eu não conheço. Nas cidades que eu já conheço, eu já me perco. Eu não tenho o menor senso de localização. Eu saí de lá completamente zonzo, me perdi horrores até conseguir chegar em casa. Jesus, me dá um pouco de agonia só de lembrar. E aí eu falei, bom, eu preciso falar com alguém, né? Contei para alguns amigos. E os amigos, não, Muri, volta pro Brasil, faz o exame aqui tranquilo. E as pessoas com uma calma, e eu dolorido, porque eu ia estar largando mão de um sonho gigantesco que era viajar para muitos lugares, para voltar pro Brasil por conta de uma bola preta no dedão do meu pé. A Gabriela nervosa também, eu super nervoso. A gente chegou no ponto de conversar com o Gustavo e com a Isabela, que, enfim, é uma das hosts desse podcast. E aí eles ativaram a doutora Ana Cláudia, que é tipo uma médica celebridade, uma das melhores do país em cuidados paliativos, e ela tinha um contato em Londres que poderia me atender para fazer uma consulta em inglês pelo menos. Então assim, as coisas foram escalando de um jeito, chegou um ponto que tava a Gabriela procurando passagem para Londres e eu procurando passagem pro Brasil pra gente voar no dia seguinte. Ufa, meu Deus. Que virada essa história, hein? Agora ficou uma história de gente grande aqui, hein, Isabela? Tem uma coisa muito interessante no começo desse trecho do Amuri, que ele tem um relato sensorial muito rico. Eu fiquei impressionada, Amuri. Você não ficou, Nath? Muito, muito. Ele descreve, assim, com muita propriedade o que foi acontecendo no corpo dele, enquanto ele sentia esse medo. Frio na espinha, né? Ele fala que quase desmaiou. E aí me chamou a atenção, ele fala, nossa, eu tenho agonia só de lembrar. Então ele volta na emoção, né? Só de pensar nisso, né? A emoção é engatilhada novamente só de lembrar do lugar mental em que você ficou naquele tempo sombrio. Suando na seca Sérvia, e a discursividade do medo, né? Então ele desenrolando possibilidades sem nem ter a concretude do fato na mão. Então será que eu faço a biópsia, eu levo um pedaço, eu tenho que pedir autorização? E a pressa, né? Que no fim estavam ele e a Gabi já olhando passagem, cada um para um lugar do mundo, assim.
não sei, talvez não tenha nem passado pela cabeça assim, não, talvez eu precise conversar com alguns médicos antes de comprar uma passagem. E eu super entendo, porque eu acho que eu faria exatamente a mesma coisa, eu ia tentar resolver o medo que eu estava sentindo, né? Se aquilo fosse um câncer, eu precisaria agir o mais rápido possível, né? A gente tira muito sarro dessa ação na correria que tem nos filmes de comédia romântica, sabe? Que você percebe que o amor da sua vida é o seu melhor amigo, daí você para o avião, entra, né? Aquelas coisas assim românticas, escancaradas e bem bizarras. Mas nesse momento a gente também tem uma urgência na ação. E é um ponto que precisa de uma ação imediata. E aí tem uma coisa muito legal que ele fala, Bela, que é assim, nossa, eu tava vendo a calma das pessoas falando pra mim, compra uma passagem pro Brasil. E aí eu me coloco muito aí como, eu queria até te ouvir, porque você foi uma das pessoas para quem ele ligou, como é que você agiu? Porque eu acho que eu seria essa pessoa, eu falasse, não, calma, compra uma passagem para o Brasil, porque para mim não está acontecendo nada. Mas, cara, para ele, além dele estar lidando com a possibilidade de ter um câncer, que até então era real, ele tá lidando com a possibilidade de desfazer um sonho gigante, assim, né? Ele se preparou para aquilo, devolveu uma casa em São Paulo, né? Uma casa ótima, por sinal. É tão engraçado, né? Quando eu ouvi o áudio, é claro que eu já sabia dessa história de cor e salteado, mas quando eu ouvi o áudio do Amuri, e eu acho que daí eu tive pela primeira vez a noção de realmente como é que foi esse desapontamento desse sonho, porque para mim era justamente, eu estava do lado pragmático. Imagina, amor, você tem dinheiro, paga uma passagem, vem pro Brasil, faz uma coisinha, sabe? Para mim era muito menos complicado, porque é óbvio, eu não estava lá, eu não estava vendo o sonho dele. Então confesso que eu fiz pouco caso dessa dor, porque eu não tinha pensado sob a lente dele. Acho que a gente faz muito pouco isso de real, assim, a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente tenta ajudar alguém a resolver o problema com a nossa visão de mundo, não com a visão de mundo da pessoa. Mas ainda que completamente confusos, nós, os amigos do Amuri, desculpa, Amuri, ainda assim, quando ele fala que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes foi acionada, é bonito isso, né? Porque é uma rede se formando assim e as pessoas, não, a gente vai dar um jeito, liga para Ana Cláudia, pergunta para Ana Cláudia se ela tem um contato, e os amigos se manifestando. Porque o Amuri, ele é tão bondoso que quando aparece uma oportunidade de ajudar, a gente quer correndo ajudar ele, porque ele ajuda demais o tempo inteiro. Nossa, a gente pede, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar de algum jeito, né? Natália tá louca, acontece algum problema aí na vida do Amuri, por favor, a Natália quer te ajudar, Amuri. Então vamos ouvir o final dessa história? Prepare-se, porque esse é o melhor trecho. Aí nessa de buscar os contatos, né, das pessoas que pudessem ajudar a gente mandou uma mensagem para Paulinha. A Paulinha é o mais próximo que eu conheço de um anjo que vive na nossa dimensão aqui na Terra. Ela é dermatologista e ela falou, tira fotos do seu dedão. Esse foi o segundo momento do dia em que meu dedão está sendo fotografado. Eu nunca tinha tirado uma foto do meu dedão. Aí no final, depois dessa conversa, ela falou, eu acho que pode ser um bicho de pé. Ela mandou um print de uma conversa dela com a professora dela de enfermidades tropicais. E a professora falou, bicho de pé com certeza, o médico sérvio não tem experiência com doenças tropicais. Aí eu falei, caralho, não existe bicho de pé nesse lugar, né? Bicho de pé é um negócio que só existe no hemisfério sul, então talvez esse cara não tenha a menor noção do que é um bicho de pé. Aí me veio toda a lembrança da África, né? Que é um lugar onde o saneamento básico não é tão abundante, e a gente se enfiou em tudo quanto é biboca que vocês podem imaginar. Aí eu falei, talvez o sonho não tenha morrido, talvez eu possa continuar viajando, talvez seja só um bicho de pé. E aí eu entrei num período, num vórtex da minha existência de 2 a 3 dias que eu tava muito em dúvida se era um câncer ou um bicho de pé. E eu falei, se for um bicho de pé ele vai sair. E aí a gente passou esses 2 ou 3 dias com o meu dedão enfaixado. Quando eu tirei, saiu um bichinho de pé. Eu não vou compartilhar fotos com vocês para poupar vocês desse momento constrangedor. Aí eu respirei muitíssimo aliviado, fiquei muito feliz. Comecei a pensar que, meu Deus, agora eu tô muito, 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 muito aliviado. Espero que esse alívio dure muitos meses ou muitos anos, né? De saber que eu não tenho um câncer, de ficar feliz porque eu não tenho um câncer. Obviamente, depois outros problemas entraram na minha vida, mais leves que o câncer, mas que perturbaram a minha paz. E esse foi o meu relato sobre um bicho de pé. É isso, gente. Beijo pra vocês.
Ai, meu Deus, que maravilhoso. Primeiro assim, ufa, que alívio pelo Amuri, né? Nossa, não precisou voltar da viagem, não tem câncer nenhum. Essa história só é um caso emocional por causa desse alívio que surge, assim, e de uma coisa muito inusitada. Um médico super conceituado da Sérvia não conseguindo reconhecer uma doença que pais de amigos nossos viram a foto e falaram, bicho de pé com certeza. Pessoas do Brasil conseguem diagnosticar com mais precisão, porque temos bicho de pé por aqui. Nossa, mas que maravilhoso esse final do Amuri, né? Essa percepção que ele traz, assim, da alegria que surge depois, da apreciação que surge depois de falar, meu Deus, eu não tenho nada, assim, nossa, não tive problemas depois disso, mas assim, nada parecido com esse problema que eu poderia ter tido, né? E na verdade a gente poderia viver assim agora. Me lembrei, Bela, da virose da mosca que você teve no Ceará. Nossa, eu nunca tinha te visto daquele jeito. A gente viajou para o Ceará para dar uma palestra e estávamos animadíssimas, porque a gente ia dar palestra no primeiro dia e tínhamos 2 dias a mais para, tipo, trabalhar na praia, assim, né? Jericoacoara. A gente tava tirando onda geral com os nossos amigos e tal. Chegamos lá, demos a palestra, foi tudo certo. No dia seguinte, Isabela não levanta da cama. Nunca tinha visto Isabela sem energia. Passou o dia inteiro na cama, até que a gente descobriu que ela tinha uma virose, fomos no posto de saúde e tal. E aí, no dia seguinte, você acordou muito com essa sensação, né, Bela? De tipo, meu Deus, como é bom viver, né? Que alegria, ter apetite. Uhum. Conseguir ficar sentada. É uma alegria poder ficar sentada com energia, né? Que é uma coisa que eu nem tinha. É verdade, é uma loucura. E são coisas que a gente vê tão como dadas, né? Que a gente já nem se alegra. E várias coisas que a gente não enxerga, assim, né? Então eu acho que o mais legal que essa história do Amuri traz é essa coisa da apreciação, assim, sabe? A gente já fez um podcast sobre isso e trazendo várias pequenas apreciações cotidianas que a gente esquece, né? Então eu acho que esse final do Amuri me lembra isso, assim, pra gente deixar mais viva a nossa capacidade de apreciar. Em poucas palavras, Isabela, qual é a grandeza dessa história do Amuri? Eu acho que a gente pode aprender com essa história como nós estamos condicionados a transitar entre expectativa de que a coisa melhore e medo de que a coisa piore. Expectativa, vai melhorar, eu quero mais, não sei o quê, e medo, ai meu Deus, não vai dar certo. E aí, quando é uma história que tem um final feliz, a gente consegue olhar pra isso e dar uma risada disso, é porque às vezes não vai ter final feliz, né? Tem muitas histórias que não tem, mas quando essa tem, a gente pode usar isso e falar, olha só como eu estava preso naquilo, né? Como a emoção me consome naquele momento. Eu acho que essa é uma grandeza dessa história, de como a gente transita, né? Nessa coisa da gente esperar as coisas ou da gente querer controlar porque a gente tem medo de não dar certo. E também essa coisa da gente poder se alegrar um pouco mais, né, com o que a gente já tem. E aí essa possibilidade de perder o que a gente já tem traz pra gente uma possibilidade da gente se alegrar ainda mais. Acho que tem 2 grandezas, assim. Obrigada, Amuri. Gostei muito desse alívio do Amuri no final. Achei muito bonito, assim, essa apreciação da vida, assim, né? Então, se você quiser ouvir o Amuri aqui num podcast, ele tem um podcast que chama Uma Horinha sobre Grana, que é muito legal, porque ele é essa figura simpática até mesmo via internet. E até mesmo falando sobre dinheiro, né, Isabela? Ai. A próxima história é da Pet, que é uma amiga maravilhosa que nós conhecemos um desses carnavais, e ela contou pra gente lá, né, durante o nosso encontro do Carnaval das Emoções, 2 anos atrás, uma história maravilhosa sobre inveja, e a gente pediu pra ela mandar um áudio contando, que é o que a gente vai analisar aqui na próxima quinzena. E eu ouvi esse áudio no supermercado e eu dava risada no supermercado, assim, então preparem-se porque é muito maravilhoso. É a melhor história de inveja, né? É impressionante, ela tem uma franqueza para falar sobre isso. Ai, olha, muito bom, não vejo a hora de gravar isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. There's change coming. There's change coming.
There's change coming. There's change coming. There's change coming. Ah, Isabela, não sei como isso deu certo, mas eu acho que ficou muito legal.